Hoje eu quero passar o relato de alguém que dependia 100% do Instagram para fazer o seu dinheiro até o final de 2023 e que hoje, em julho de 2025, depende 95, 96% do YouTube. Ainda tem 4 ou 5% onde eu atuo no Instagram e funciona graças ao que acontece no YouTube. Eu só não digo que é 100%, porque senão eu vou confundir a tua cabeça e as pessoas vão achar que 100% depender do YouTube significa não estar em nenhum outro lugar. Mas não é isso. Até o meu público que compra de mim no Instagram hoje é o que passou pelo meu conteúdo do YouTube. Deve ter uma ou outra exceção nesse meio, mas é muito raro. Em 2022 eu era obrigado a estar todos os dias fazendo coisa no Instagram sem parar. Eu fazia isso desde 2018, foram 4 anos completos. 2023, 5 anos completos. Em 2024 eu comecei a construir algo aqui dentro do YouTube que me permitiu hoje não estar mais lá todo dia. Então eu não estou no Instagram mais todo dia, eu posso fazer meio nas coxas, eu posso fazer meio de qualquer jeito lá. E eu só vou lá atuar forte quando eu quero fazer algum tipo de movimento de venda importante, igual eu estou fazendo agora. Inclusive, estou fazendo um lançamento do meu novo curso, Engenharia do YouTube, e para lançar esse curso eu estou te entregando 3 aulas gratuitas, explicando tudo o que eu aprendi nesse tempo sobre o YouTube, que me fez crescer para mais de 138 mil inscritos no canal. O link está na descrição para entrar no grupo de WhatsApp onde eu vou enviar essas aulas. Essas 3 aulas são gratuitas, como um lançamento padrão aqui do digital, e ao final das 3 aulas eu vou abrir as inscrições por tempo limitado para o meu curso Engenharia do YouTube. Clica na descrição para você participar. Mas a coisa, então, vamos entrar agora de fato no nosso conteúdo que eu quero trazer aqui para você. O que acontece quando você é 100% dependente do Instagram? A primeira coisa que você vai perceber imediata, antes de você vender qualquer coisa, você vai ter um nível de ansiedade muito aumentado. O Instagram é uma rede social que te deixa extremamente ansioso e você vai perceber que o aumento da ansiedade, ele vem junto com uma perda enorme de capacidade de atenção. Assim, ó, tenta estar no Instagram todos os dias postando stories e ler um livro por 30 minutos todos os dias. Faz esse exercício por umas 2 semanas, depois você abandona o teu celular, teu Instagram por mais 2 semanas e continua tentando ler o teu livro meia hora. Você vai ver a diferença que existe de capacidade de concentração. É uma coisa assustadora. Isso é um negócio impressionante. Então, você percebe, logo que você começa a trabalhar no Instagram, você já percebe uma mudança física nos teus neurônios. Eles passam a ficar muito mais dependentes de dopamina. Por quê? Porque tanto como consumidor como produtor lá dentro, você está atuando com uma mudança de atenção brutal o tempo inteiro. Como consumidor, está rolando o feed Reels atrás de Reels, de 5 em 5 segundos. Como produtor, você está sempre escrevendo coisas bem curtinhas, faz um story bem curtinho, faz um vidinho bem curtinho. E a competição, ela se elevou tanto no Instagram que agora, se você só sentar na frente da câmera, igual eu estou fazendo aqui, e falar, você vai ver que está muito mais difícil de fazer esse Reels ir para frente. Agora os teus Reels estão exigindo você filmar primeiro nesse ângulo, depois você bota desse ângulo, fala para esse ângulo, depois você bota desse ângulo, fala para ele, enche de corte, enche de transição, enche de efeito no teu vídeo, bota legenda. Então, um vídeo de 1 minuto e meio, 2 minutos lá no Instagram hoje, tá tomando 40, 50 minutos do teu dia pelo menos, com toda a produção que você tem que fazer. E se você for rápido, porque você passa a ter que escrever um roteiro bem escrito, você passa a ter que fazer um jogo de câmera muito bem feito, você passa a ter que fazer um jogo de iluminação muito bem feito. Cara, tem se tornado tão complexo fazer Reels lá para você crescer, que eu tenho certeza hoje já. Assim, eu posso falar com segurança. É mais fácil fazer um vídeo igual esse que eu estou fazendo aqui, de 20 minutos, do que você fazer um vídeo de 2 minutos no Instagram do jeito que as pessoas fazem. É muito mais fácil. Eu já vou te falar qual é a parte difícil. A parte difícil é justamente a melhor coisa que existe disso, porque é o filtro da coisa. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que no Instagram, você é obrigado a trabalhar o tempo inteiro num ritmo frenético. Então, o que acontece lá você tem que estar presente por muito tempo.
Porque você tem que estar fazendo um post para o feed todos os dias, uma frequência menor do que diária não funciona no Instagram. Você tem que estar fazendo stories todos os dias, porque o story é como se fosse a representação da sua vida. Se você não tem story, você é um morto-vivo lá dentro. É uma casa abandonada. O teu perfil sem story ativo é uma casa abandonada. E você tem que estar no direct o tempo inteiro. Por quê? Porque as vendas no Instagram, elas acontecem no direct. E cara, elas acontecem. O Instagram, ele é uma boa fonte de venda no direct. Só que quando você está só no Instagram, você é obrigado a fazer essa dinâmica diária, o tempo inteiro nessa produção, e você percebe que não dá para parar. Porque uma vez que você para, imediatamente você sente a queda das suas vendas. Então, aquilo não te dá a liberdade prometida, aquilo te dá uma nova prisão. Ela é só uma prisão em um novo modelo. Tu mudou de cela. Uma cela um pouquinho mais bonitinha, mais arrumadinha e tal, mas ainda é uma prisão. Tu ainda não consegue ter a liberdade de tempo que você gostaria. Então, o Instagram, ele funciona, o formato de funcionamento dele, ele te impele a olhar o tempo inteiro para o curto prazo. O tempo inteiro para o que você tem que fazer hoje e amanhã e como você ganha seu dinheiro hoje e amanhã. Porque é o seguinte, como tudo lá é muito fragmentado e muito curto, as pessoas não têm um nível de convivência necessário com você para confiar em você a ponto de comprarem o tempo inteiro e comprarem coisas caras. Isso só acontece no YouTube. Eu já vou te explicar por quê. Então nós temos esse cenário do Instagram, uma rede social que te enche de dopamina, quer dizer, te esvazia, né? Porque ele está o tempo inteiro precisando de liberar mais. Que te obriga a trabalhar o tempo inteiro, todos os dias, que está aumentando de complexidade rapidamente. Para você fazer vídeos muito curtos, você está demorando muito tempo agora. E você está tendo que fazer roteiros muito bem feitos, ou seja, exige uma habilidade de persuasão muito superior a um vídeo do YouTube. E você junta tudo isso a uma dificuldade de se manter ganhando o mesmo tanto de dinheiro ao longo do tempo. Isso aí, eu tenho certeza que tem gente assistindo esse vídeo que pode confirmar isso se tiver coragem. Que é o seguinte, lá você até consegue fazer um dinheiro, mas eu quero ver você fazer aquele mesmo tanto de dinheiro por 3 anos. É uma dificuldade absurda que as pessoas têm de conseguir se manter ganhando o mesmo tanto. Então o que acontece muitas vezes é, você vai ver que pessoas têm um pico de faturamento e depois aquilo cai. E ela não consegue sustentar aquilo ao longo do tempo. Só que daí essa pessoa, se ela entrar no jogo da imagem, de mostrar para os outros que ela ganha dinheiro, o que vai acontecer? Ela vai começar a gastar mais dinheiro em tráfego para manter o faturamento igual, para poder continuar dizendo para os amigos que continua faturando a mesma coisa. Olha, eu vou ser honesto contigo, eu posso te falar sem nenhum medo, assim. Eu tenho meses que eu tenho que abaixar o meu tráfego porque eu estou faturando menos, porque a coisa não está dando o mesmo dinheiro de antes. E tem meses que eu começo a faturar mais que eu consigo aumentar meu tráfego. Eu não preciso ficar aqui fingindo que todo mês é uma maravilha, tudo igual. Não é, isso aqui é empresa, meu amigo. Apesar de eu poder te mostrar o meu DRE, te falar, ó, todos os anos a minha empresa cresceu desde que ela abriu. Ainda assim, dentro do ano, eu posso te garantir que não é igual. Vai ter mês de muito faturamento, vai ter mês de menos faturamento. Essa é a luta do empresário do dia a dia. Agora, o que acontece é, o meu negócio ele ganhou uma estabilidade que ele não tinha a partir de 2024. Ele tinha uma determinada estabilidade até 2023. De 2022 a 2023, aqueles 2 anos, eu atingi uma certa estabilidade. Mas como eu só estava no Instagram, essa estabilidade vinha com uma troca muito grande minha. Eu tinha o tempo inteiro fazendo muitos stories, ofertando o tempo inteiro nos stories, fazendo feed o tempo inteiro. Então eu estava sempre, cara, eram 3, 4 horas pelo menos de trabalho por dia lá no Instagram. Aí já pega esse ponto, já vamos trazer ele para o contraste do que é o YouTube. Esse vídeo dura cerca de 20 minutos. Sabe como é que ele funciona, a gravação dele? Eu trabalho, eu vivo o meu dia a dia, eu estudo, e conforme vão vindo as ideias, eu vou guardando elas. Eu tenho para os meus alunos lá, eu dou uma ferramenta no Notion, onde você vai guardando ideias, só criando um banco de ideias. E o que acontece? O tempo inteiro, uma dessas ideias ganha corpo, ela matura.
Aí eu venho aqui, ligo a câmera e gravo. Eu não preciso montar um roteiro, eu não preciso fazer um monte de edição, pá. E eu nem precisaria ter esse cenário que eu tenho agora. Eu só tenho ele agora. Se você voltar um ano para trás aqui no meu conteúdo, você vai ver que eu não era esse cenário. Era bem pior. Eu tinha uma parede cinza cheia de furo de parafuso. Por quê? Porque eu estava começando a fazer coisa aqui no YouTube. Você vai ver que eu filmava com o meu celular antes. Eu só filmo com a minha câmera não tem muito tempo, deve ter uns 8 meses. Mas eu já tinha, sei lá, 50, 60 mil inscritos quando eu estava filmando com o celular. O microfone que eu usava não era esse Holyland aqui que custa R$1.000 e poucos. Era o microfone da Ulanzi de R$100 e poucos, que tu compra no AliExpress baratão. Então assim, esse vídeo, a complexidade que existe para eu gravar ele, ela é baixa. Eu não preciso de um monte de firula e efeito e equipamento complexo para fazer isso. E eu não preciso de nenhuma pós-edição. Eu não preciso cortar, eu não preciso ter medo de cortar. Aqui as pessoas estão abertas, eu já sei disso, cara. Por quê? Porque eu tenho provavelmente alergia a mofo, poeira, sei lá o que eu fiz os exames sábado para saber. E eu sei porque eu tô o tempo inteiro com o nariz ruim, eu às vezes estou aqui limpando o nariz, que é uma coisa que eu não deveria fazer na frente da câmera, tudo bem. Só que eu já percebi que tá tudo bem fazer isso aqui. Você consegue ser um pouco mais você aqui. E vamos deixar inclusive esse papo da autenticidade, de ser você, pra gente falar num outro vídeo, porque agora virou uma bandeira do moralismo, entendeu? É tipo você falar, você tem que falar que você é contra uma atrocidade que aconteceu na história. Como se não fosse óbvio que qualquer pessoa normal é contra, entendeu? Então agora virou um moralismo da internet você falar que tem que ser autêntico. Agora todo mundo é assim. Não, veja bem, ser autêntico é muito melhor. Ser autêntico é o que te impede de ficar doente. E tá certo. Só que só virou o hype do momento falar que a autenticidade é o que vende. Isso é uma coisa engraçada, agora é verdade. O YouTube, ele abre muito mais as portas para isso. Porque como eu tenho menos edição, eu tenho menos máscaras dentro do meu conteúdo, tu percebe? Então veja, eu venho aqui, com 20 minutos eu produzi um vídeo. Nós temos uma agência de canais de YouTube, a gente já cuida, sei lá, quase 20 canais. A maioria dos nossos clientes posta 2 por semana, 3. E o canal deles cresce. Você não precisa postar quase todo dia ou todo dia igual eu faço. Aqui, como o teu vídeo tende a ter longa duração, e você vai ver uma coisa engraçada, eu estava olhando meus vídeos esses dias, já achei mais um vídeo que depois de quase um ano ele deu visualização. Como um vídeo que eu produzo aqui hoje, eu sei que ele tem muita chance de dar visualização pelos próximos anos, eu consigo produzir menos, então eu gasto 20 minutos para fazer um vídeo, eu posto 2 por semana, eu gastei 40 minutos. Lá no Instagram eu estou gastando 3, 4 horas todo santo dia. Isso me libera um monte de tempo para eu fazer o que mais importa de tudo aqui no trabalho na internet, que é o quê? A aquisição de conteúdo e experiência. Porque o que acontece, como eu faço para eu conseguir te passar as coisas num vídeo? Eu preciso estudar. Se eu não estiver lendo meus livros, esquece. Daqui a pouco eu não tenho o que te dizer. Segundo, eu preciso ter a experiência real daquilo que eu estou falando. Não dá para eu te falar assim, eu vou te ensinar a ganhar dinheiro na internet, se eu não estou fazendo as coisas que dão certo para ganhar dinheiro na internet. Não adianta eu vou te ensinar a ter um consultório lotado de pacientes, se eu não sou um médico que tem um consultório que tô lá trazendo paciente para o meu consultório. Eu não sei te ensinar a cuidar dos dentes dos teus pacientes do jeito certo, se eu não sou um dentista que está lá no consultório e que está se desenvolvendo com novas técnicas e cuidando do dente de gente todo dia. Então a questão é a seguinte, quando eu tenho menos tempo necessário para produzir o conteúdo aqui, eu tenho mais tempo para aquilo que é realmente o que gera esse conteúdo. Porque essa é uma confusão que a nossa mente faz. A gente acha que faz a gente crescer aqui é isso daqui, é ficar criando um monte de conteúdo. Mas a gente não para perceber que o conteúdo é um efeito colateral da experiência do estudo. Então as pessoas vêm aqui na internet, elas se concentram em aprender como faz o efeito da câmera, como que faz para fazer um Reels 200 cortes, como que faz...
técnicas de câmera e de escrita que de nada valem se ela não está gastando a maior parte do tempo dela com a substância da coisa, que é a experiência e a aquisição de conhecimento que geram o conteúdo. Uma vez que eu tenho isso daqui, cara, aí eu sobrevivo por muito tempo aqui no mercado. Mas essa primeira diferença já, o tempo. Enquanto eu estou 3, 4 horas todo dia no Instagram, aqui você pode estar 20, 30, 40 minutos 2 vezes por semana. Colocou o vídeo aqui, olha só, primeiro, você pode contratar alguém para fazer igual algumas pessoas contratam a nossa agência. Mas se você quer fazer, você consegue aprender a fazer uma capa de vídeo, você consegue aprender a fazer um título de vídeo, a fazer uma descrição, a colocar os metadados de uma forma pelo menos básica, rudimentar, que já faz a coisa funcionar. Dá para você fazer a coisa sozinho e vai te tomar menos tempo do que você fazer as coisas sozinho que você faz no teu Instagram. E aí que vem a beleza de tudo isso daqui. Eu tô te contando isso, não é assim, estabeleci uma hipótese. Eu senti essa parada na pele e eu fiquei assim, cara, por que eu não fiz isso antes, entendeu? Foi isso que aconteceu comigo. Porque é o seguinte, olha esse parênteses importante aqui. Eu comecei a postar aqui quase todo dia, 1º de fevereiro de 2024. Você pode voltar aí no meu canal, você vai ver isso. E aí, quando eu comecei a postar quase todo dia, foi 1º de fevereiro, em junho ou julho, até junho ou julho, meu negócio era igual, era meio parecido, as coisas não mudaram muito. Mas aí eu comecei a acertar os vídeos, comecei a ganhar inscritos. Ali, eu comecei a ganhar 2 vezes mais. Dali a pouco eu tava ganhando 4 vezes mais que antes num mês. Então, vamos inventar um número hipotético. No mês que eu ganhava 10 mil, de repente eu estava ganhando 40 mil. Comparação é sempre ano a ano, né? Tu compara setembro de 2025 com setembro de 2024. Nunca setembro com outubro do mesmo ano. Porque existe sazonalidade. Então a melhor comparação a se fazer é ano a ano. Então eu olhava julho de 2024, julho de 2023. Agosto de 2024, agosto de 2023. E eu estava crescendo o faturamento, então eu estava ganhando 4 vezes mais. E aí eu comecei a perceber que lá no meu comercial as pessoas estavam, olha, vi tal vídeo no YouTube, isso me convenceu a comprar. As pessoas, esses tempos mesmo, entrou um cara, comprei porque eu vi tua live no YouTube. Então eu comecei a receber as mensagens das pessoas dizendo que compraram as coisas por causa do YouTube. E aí que vem, esse é o negócio daquele, lembra que eu te falei que é 95% YouTube, 5% Instagram? Essa é a coisa. O 5% Instagram é o seguinte, eu faço um story, temos uma vaga nova na agência. Aí as pessoas respondem meu story, eu tenho uma aquisição de novo cliente para a agência. Sabe o que acontece? Esse cara que comprou a partir do meu story, ele comprou por causa do meu YouTube. Então, o lugar de compra dele pode ser meu story. Mas o que convenceu ele a comprar foi o meu YouTube. Então, até esses 5% do Instagram hoje, eles só são fortes por causa do meu canal do YouTube. Então, o que eu descobri? Eu descobri o seguinte. Como aqui eu consigo falar por mais tempo, porque as pessoas estão dispostas... Primeira coisa, você já está disposto a ouvir alguém por mais tempo aqui do que você está lá no Instagram. Segundo, as pessoas colocam o canal do YouTube na televisão, no celular enquanto elas lavam louça, enquanto elas tomam café da manhã, no tablet, na cama à noite. E elas deixam rolando enquanto elas estão fazendo outra coisa, ou elas pegam um caderninho para anotar. A postura das pessoas aqui é outra, a disposição delas aqui é outra, e, portanto, eu ganho a permissão, se a gente usar o termo do Seth Godin, de falar por mais tempo com você. Então, qual é a ideia do marketing de permissão? É eu conseguir pequenas permissões para você me ouvir por mais tempo. Porque qual que é a lógica da venda? A lógica da venda é a seguinte: quanto mais tempo você passa me ouvindo, mais chance eu tenho de vender para você. Essa é a lógica da venda aqui no digital. Seja produto físico, seja serviço, seja curso, não importa o que você vende. Então eu tenho que conseguir permissões, que você me dê permissões, para eu falar por mais tempo com você. Essa é a lógica do marketing de permissão de forma ultra simplificada, né? Então o que acontece aqui é, as pessoas dão mais permissão. E isso é uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque conforme elas ouvem mais o que você tem a dizer, a certeza que elas têm de que você é bom no que faz e sabe ajudar elas, cresce muito mais rapidamente.
Lá no Instagram, uma pessoa tem que te acompanhar por muito mais tempo, porque ela está sempre ouvindo pequenas pílulas. Ela vê um vídeo de 2 minutos, um story, então são coisas muito curtas, um carrossel de 10 cards com um texto bem curtinho. Agora aqui, se você vê 3 vídeos meus, meio que você me ouviu por 1 hora. Tu botou vezes 2, você me ouviu por meia hora, mas mesmo assim, é equivalente a 1 hora de informação. A diferença é gritante, porque se em uma semana lá você me ouviu 2 minutos todo dia, em uma semana aqui tem gente que me ouviu por 10 horas. Então lá o cara não me ouviu nem 1 hora, que foi 10 horas. Então a velocidade com que as pessoas constroem confiança em você aqui é muito maior. E o teu vídeo fica. Então a pessoa que chega hoje no meu canal, ela consegue ver um monte de vídeo meu tranquilamente. O cara que chega hoje no meu perfil do Instagram, primeiro, ele já perdeu todos os stories que ele não viu de ontem para trás. Então ele já perdeu um monte de coisa que eu tinha a dizer. Segundo, ele não vai ficar rolando meu feed olhando 50 Reels para ele conviver comigo por 100 minutos. Agora aqui acontece, aqui é muito louco isso. Aqui tem toda hora a gente comentando assim, estou maratonando seus vídeos, estou maratonando seus vídeos. Ou seja, o cara tá vendo 2, 3, 4, 5, 6 vídeos. Tem gente que... Eu tenho um cliente meu que ele falou que ficou umas 20 horas me assistindo durante a madrugada, assim, virou a noite, foi indo no outro dia, aí foi viajar, ficou me ouvindo. Então aqui, o teu trabalho, ele rende muito mais dividendos. 1 hora de conteúdo que eu gravo aqui, ela rende muito mais tempo assistido no longo prazo do que 1 hora de conteúdo no Instagram. Então a minha hora trabalhada me dá muito mais retorno. É por isso que é 1 hora muito melhor trabalhada. É assim que você escala as coisas, alavanca o teu negócio. Como é que é a escala? A escala é o seguinte, cada hora que eu trabalho hoje me dá um resultado X. Eu quero em algum momento que cada hora me dê 2X. 5x, 10x, 50x, 100x. Então, o que o YouTube faz? Ele potencializa demais a tua hora trabalhada, exigindo muito menos complexidade na coisa. Porque existe uma disposição maior das pessoas em te ouvir e você não precisa fazer aquele trabalho de enfeite que você precisa fazer no Instagram. E o melhor de tudo, agora vem talvez a cereja do bolo. Como para eu fazer um conteúdo aqui, tudo que eu preciso é falar com minha câmera e depois subir lá no canal, eu não fico rolando feed aqui o tempo inteiro. Eu não fico viciado em mexer. Como no Instagram, você tá lá dentro. Você tá lá dentro fazendo story. Então você termina de escrever teu story, tu vai ver os stories dos teus amigos. Tu termina de escrever o teu story, tu vai ver Reels. Aqui eu gravei e subi no canal, eu não preciso nem mexer no YouTube, porque eu entro no YouTube Studio. Eu nem entro no YouTube normal. Então, o nível de vício em telas aqui é infinitamente inferior. Infinitamente inferior. É isso. Eu fico muito menos propenso a essa ansiedade, a esse vício, a esse negócio de ficar o tempo inteiro cansado e me sentindo numa prisão. Então, assim, qual a minha conclusão? Todo mundo que quer vender alguma coisa deveria estar no YouTube, porque é muito melhor de estar, é muito mais fácil de fazer e vai te dar muito mais reputação e confiança e credibilidade. Só existe um porém, cara. Existe um porém. O YouTube revela o quão pouco você sabe sobre as coisas e o quão ruim é a tua comunicação. Então qual que é a grande dificuldade das pessoas estarem aqui no YouTube? O desafio de aprender a comunicar as coisas e de se qualificarem. Então o que acontece? Muita gente que não tem qualificação nenhuma vem aqui e é meio que desmascarada por si mesma. E aí percebe, ao invés de ir lá sentar e começar a desenvolver essa qualificação para ter um negócio próspero real no longo prazo, decide ir para o Instagram, onde consegue usar um pequeno discurso e fingir que sabe algo que não sabe, ou fingir que é melhor do que é. Aqui não dá para fazer isso tão bem. Então, por isso que eu falo que esse ponto negativo, ele é positivo. Porque se você é uma pessoa que está se desenvolvendo, que está ganhando experiência, que está estudando e que está fazendo coisa boa, você sabe que vai ter menos competição. Então aqui é até melhor para quem quer fugir da concorrência. Porque a tua concorrência não consegue fingir ser muito mais do que ela é, igual ela consegue no Instagram. Para quem é sério, para quem entende da sua profissão, para quem está estudando, para quem está se desenvolvendo,
tem que estar aqui, cara. Porque isso daqui vai te permitir construir uma audiência para o futuro que vai sustentar as tuas empresas no longo prazo. Isso eu já percebi. A prova que eu tive disso foi o resultado que eu obtive na minha agência nesses últimos 6 meses, agora nós estamos em julho, então quase 7 meses de agência, foi um resultado que eu demorei 4 anos para obter lá no Instagram com o meu outro negócio. Então a coisa que foi muito mais rápida, por quê? Bom, primeiro porque eu ganhei experiência do tempo de trabalho mesmo, já estou há 7 anos agora, menos, né? 2018 eu não estava fazendo negócio, comecei a vender no final de 2019. Então vamos dizer que eu estou há 5 anos fazendo negócio, então eu ganhei essa experiência, mas eu também encontrei uma rede social onde o meu conteúdo tem um impacto muito maior e muito mais veloz para a aquisição de clientes. Se você quer ter clientes, se você quer se proteger das crises que vão ter por aí, o YouTube é o teu lugar, você tem que estar aqui. Se você quer aprender a estar aqui no YouTube, eu sei te ensinar o que eu faço. Tem um monte de coisa que outras pessoas fazem, talvez eu não saiba ensinar. Não sei te ensinar a fazer um vlog, não sei te ensinar a fazer um documentário de 3 horas, mas sei te ensinar a fazer isso aqui que eu faço. Isso que eu faço me permite ter uma boa grana, empresas boas, ficar em casa, estar com a minha família e ter um trabalho muito mais agradável do que a maioria dos trabalhos por aí. O link está na descrição para você participar da nossa jornada de YouTube, assistir as aulas gratuitas e depois, se acreditar que vale a pena, se confiar no meu trabalho, aproveitar o tempo limitado para entrar no Engenharia do YouTube. Clica na descrição para saber mais. A gente se vê no próximo vídeo.